Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você na nossa meditação semanal a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra a cada domingo. Nós chegamos no grande domingo de Pentecostes. Pentecostes, todos nós sabemos, é a solenidade em que nós celebramos o mistério do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, não é? Ou seja, toda a graça, todo o amor de Deus está no Filho Jesus. Ele é o Filho eterno do Pai, mas esse Filho eterno do Pai, ao assumir a nossa humanidade, ele tem agora na sua alma uma capacidade de conhecer e de amar Deus e de se unir a Deus extraordinária. Pois bem, esse dom maravilhoso agora ele flui, ele se derrama, ele transborda da cabeça que é Jesus para os membros que é a Igreja. Nós, agora, em Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, celebramos a festa e a alegria de sermos verdadeiramente cristãos, que quer dizer ungido, como Cristo, membros do corpo de Cristo. Que é esse grande mistério de sermos membros do corpo de Cristo e de sermos movidos pelo mesmo Espírito Santo? Para fazer vocês um pouco meditarem sobre este mistério, gostaria de tomar como ponto de partida nesse Pentecostes a vida de um santo, São Filipe Neri. E por que São Filipe Neri? Porque, coincidentemente, por uma dessas datas da providência divina, Pentecostes este ano, 31 de maio, coincide com a data na qual São Filipe Neri teve um Pentecostes muito especial. É o chamado milagre do coração de São Filipe Neri. São Filipe Neri estava um dia nas catacumbas de São Sebastião, em Roma. Era a vigília de Pentecostes. E ele então recebeu uma efusão do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo tão extraordinário, que o Espírito Santo entrou nele como uma bola de fogo e fez com que o seu coração, sim, o coração físico, crescesse e aumentasse de tamanho. E isso foi constatado depois na autópsia, depois de morto, foi constatado que de fato São Filipe tinha coração maior do que o normal, com 2 costelas que se quebraram para se acomodar a esse coração maior. E isso tudo aconteceu no dom extraordinário do Espírito Santo dado a São Filipe Neri. Vamos entender um pouco o que é que aconteceu com São Filipe Neri. Deixa eu contar para você a história. Bom, o que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, essas coisas extraordinárias de um santo que num dia de Pentecostes vê uma bola de fogo que entra nele e aumenta o coração, é uma coisa assim bem milagrosa, e a gente diz, não, mas isso é completamente fora da nossa vida. Mas se a gente contar a vida de São Filipe antes, você vai entender. Filipe nasceu em Florença, que fica na Itália, ao norte da cidade de Roma. Bem perto de Roma, mas um pouco ao norte. E ele foi batizado. Foi crismado. Como todos nós fomos batizados e crismados. E aqui começa o grande mistério. A grande maravilha é que nós, embora
a maior parte talvez tenhamos sido batizados na infância e não lembremos do nosso batismo, nós, através do batismo, já recebemos o Espírito Santo em nós. E esse Espírito Santo foi dado mais abundantemente no dia da nossa crisma. Filipe foi batizado pequenino e foi educado num lar cristão. Era um menino bom. Mas quando eu digo bom aqui, talvez você esteja dizendo, ele tinha um temperamento bem-humorado, e é verdade, tinha mesmo. Mas a bondade se manifestava ali nas virtudes. É um menino que se deixou desde cedo fisgar pelo amor de Deus, entusiasmar-se pelo amor de Deus. Ele era tão bom que recebeu o apelido em casa de Pippo il Buono. Em italiano, Filipe é Filippo, Pippo il Buono, o bom, o bondoso, Pippo. E os pais dele tinham para ele um sonho, como todo pai tem um sonho de carreira para o seu filho. Ele foi e seguiu um tio, onde ele podia verdadeiramente crescer e ficar rico com os seus negócios, mas o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações, não deixava Filipe quieto. Pippo il Buono queria realmente ser de Deus e saiu para buscar Deus. Saiu de casa e, jovem, leigo, foi para Roma. Porque ele sabia que lá em Roma estava uma cidade onde viveram muitos santos. Foi lá em Roma que viveram os apóstolos São Pedro e São Paulo. Sim, Pedro, aquele mesmo Pedro que no dia de Pentecostes, ao receber o Espírito Santo, sai do cenáculo e dirige a primeira pregação para o povo de Jerusalém, inaugurando assim os tempos da igreja. Pedro estava sepultado lá em Roma e Filipe queria ver o túmulo de Pedro. São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, tinha sido decapitado em Roma e estava lá, enterrado. E Filipe queria ver o túmulo dos apóstolos. Mas não somente. Filipe queria mesmo ser como eles. Parece coisa de louco, mas não era coisa de louco. Era coisa de cristão, era coisa de santo. Numa época em que as pessoas estavam bem afastadas da fé cristã, porque Filipe vive numa Itália toda ela manchada pelo renascimento do paganismo, Filipe vai para Roma e quer ser santo. Deixa todos os seus bens como um pobre, um andarilho de Deus. Pippo il Buono, Filipe, aquele coração bondoso, vai para Roma como jovem e ali ele começa a buscar Deus, mas de forma muito simples. Foi morar na casa de um casal e em troca de uma sopa rala e de um pouco de comida, alugou um quarto onde ele só tinha uma corda para pendurar suas poucas roupas. Filipe então começa ali a buscar Deus na oração, na meditação. Ele procurou um padre para se confessar, um diretor espiritual, o padre Rosa, que o ajudou e ali ele começa aprendendo a confessar bem, comungar bem.
e buscar a santidade. De tal forma que São Filipe, jovem, leigo, começa a fazer uma coisa que ninguém fazia naquela época. Lembre-se que nós estamos no século XVI, 1500 e alguma coisa. São Filipe nasceu em 1515. Nós estamos por volta do ano de 1544. Filipe tinha seus 29 anos. Ele continuava a busca dos santos. E onde que ele foi buscar os santos lá em Roma? Claro, tinha o túmulo dos mártires, claro, tinha várias igrejas em Roma onde santos estavam enterrados e ele procurava conhecer a vida daqueles santos, etc. Mas ele começou uma novidade que todo mundo achou que o Filipe estava meio doido. Ele começou a visitar as catacumbas. As catacumbas eram cemitérios antigos dos cristãos que, como todo cemitério, ficava fora dos muros da cidade de Roma. Ali tinham sido enterrados muitos mártires. E Filipe começou a sonhar com o martírio. Ele começou uma verdadeira história de amor. Como todo jovem enamorado quer se unir e dar a vida pela pessoa que ama, São Filipe, enamorado por Jesus, apaixonado por Deus, queria se unir a Ele, mas não queria se unir a Deus de qualquer jeito. São Filipe queria se unir a Deus do jeito que aqueles homens e mulheres santos que viveram antes dele viveram, aqueles mártires. Como era possível, pensava Filipe, como era possível que homens e mulheres, jovens e velhos, tivessem amado tanto Jesus a ponto de derramar o sangue por ele? Filipe começou a visitar as catacumbas onde tantos mártires estavam lá. Para os outros, Filipe estava doido visitando os cemitérios. Mas Filipe sabia que ele não estava lá por causa dos mortos. Ele estava lá por causa da vida. Por causa da vida que um dia palpitou naqueles corações. Ele olhava para aqueles túmulos como tantos homens e mulheres apaixonados por Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito de Pentecostes, o Espírito que deu àqueles santos o fogo do amor, a capacidade de entregar a vida e se dar inteiramente para o Jesus. E aquele jovem enamorado de 29 anos passava dias de oração, de retiros pessoais, pedindo a Deus a graça de amar como aqueles mártires amaram. As catacumbas tornaram-se alvo de peregrinação do jovem de 29 anos, leigo, Filipe Neri. Então nós chegamos na novena de Pentecostes de 1544. Era a véspera de Pentecostes. Era dia 31 de maio. São Filipe Neri, nas catacumbas de São Sebastião, que ficam na estrada Ápia, na Via Ápia, que é uma estrada antiga que conduz de Nápoles para a cidade de Roma. Naquela mesma estrada por onde um dia entraram em Roma São Pedro e São Paulo, São Filipe Neri, por essa estrada chegou até as catacumbas de São Sebastião e ali, visitando aqueles túmulos antigos, fez a sua novena de Pentecostes. Fez o seu retiro e nas vésperas de Pentecostes, à noite, dia 31 de maio, Deus se compadeceu
do jovem enamorado Filipe e deu aquilo que ele queria. De repente, uma bola de fogo. Filipe, assustado, contemplou aquela bola de fogo que veio em sua direção e entrou pela boca. Ao entrar, o coração lhe ardeu como nunca, jamais ele tinha sentido. E o coração de São Filipe Neri Deus deixou ali uma marca física da transformação espiritual que aconteceu nele. Sim, nós estamos descrevendo aqui dia 31 de maio de 1544, o dia em que São Filipe Neri entrou na 7ª morada. Uma transformação extraordinária na alma dele. O seu Pentecostes definitivo. Seu matrimônio espiritual. A alma enamorada de São Filipe se uniu em matrimônio com o amado Jesus, mas não por um vínculo feito pela força de vontade dele, não com um vínculo feito por mão humana, mas pelo vínculo feito pelo próprio Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo que os nossos corações se unem a Jesus. Deus, querendo deixar um sinal daquele matrimônio espiritual, fez com que o coração de Filipe, o músculo cardíaco, o coração físico aumentasse de tamanho e naquela expansão do coração, 2 costelas se quebraram. Dali para frente, São Filipe Neri, que ainda não era padre, depois ele foi ordenado. Dali para frente todo mundo sabia que tinha alguma coisa de diferente no coração de Filipe. As pessoas viam que o coração dele batia mais forte do que os outros. Era uma espécie de sinal, vamos ousar dizer, uma espécie de sacramental. Uma recordação que Deus deixara do amor e da união que ele fez com Filipe. Vejam, estou narrando essa história de São Filipe Neri para que você conheça e você saiba o que é que Deus quer fazer comigo e o que Deus quer fazer com você. Porque isso é Pentecostes. Pentecostes é, sim, a entrada dos apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, é a sua entrada na 7ª morada. É quando o Espírito Santo transborda e eles se unem a Jesus em matrimônio espiritual, de tal forma que aqueles homens antes tímidos e medrosos, agora estão dispostos a ir aos 4 cantos da terra para falar do amor com que foram amados e para derramar o seu sangue. Sim, todos os apóstolos, todos eles deram sua vida por Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O amor de Deus derramado em nossos corações, meus queridos, é o Espírito Santo. E o sinal mais claro de que o Espírito Santo está agindo, está operando em nossos corações, é o amor que nós temos por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo mesmo atesta dizendo: Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele, a caridade de Cristo nos impele. Foi este amor, foi esta busca do amor de Cristo que levou Filipe a deixar tudo, sua família, seus bens, para buscar Jesus. Foi este amor de Cristo que fez com que ele, então, buscasse os santos, a imitação dos santos, onde havia ali simplesmente túmulos com cadáveres. Para Filipe havia palpitação de vida naquelas histórias que falavam e que gritavam do amor, o amor por Jesus. E ele queria imitar aqueles santos e amar Jesus. Por isso, vinde, Espírito Santo.
Mas a história não para por aí. Por quê? Porque o Espírito Santo não é derramado em nossos corações somente para nós. São Filipe Neri, que até então era leigo, se vê quase que constrangido de amor para amar os outros. Amando os peregrinos, ele cuidava dos doentes. Amando os pecadores afastados de Deus, ele procurava exercer um apostolado para levá-los para Deus, até que o seu diretor espiritual, o Padre Rosa, o convence, em nome da santa obediência, a aceitar ser ordenado. Filipe, humilde, não queria ser padre, mas seu diretor espiritual o obrigou. E São Filipe Neri começa então a história extraordinária de um sacerdote que, como os primeiros apóstolos, queria levar todos a Cristo. Começa a ouvir confissões. Se senta no confessionário e vai reconciliando os pecadores. Começa a fazer encontros com pregações, o seu famoso oratório, em que ricos e pobres, jovens e velhos, mulheres e homens, todos se reuniam para ouvir a pregação da palavra de Deus e, movidos pelo amor que abrasado saía do coração de Filipe, se voltavam para Deus na confissão e na comunhão. Sim, o amor, ele precisa ser difundido, espalhado. O amor por si só, ele se espalha. O amor é esse fogo abrasador. Meus queridos, nós estamos celebrando Pentecostes e pode parecer que, narrando a vida de São Filipe Neri, eu tenho me desviado do mistério, do tema principal desta grande festa do Espírito Santo. Mas é que por este exemplo concreto, real, palpável, e sobretudo por esse exemplo imitável, nós precisamos pedir a Deus essa graça do Espírito Santo. Você que já é batizado, você que já é crismado, e se não é, que procure o batismo, que procure a crisma. Você que já é batizado, já é crismado, procure estar em estado de graça. Vá se confessar. Se reconcilie com Deus se você está em pecado e, sobretudo, lembre da razão de ser de sua vida, que é receber o Espírito Santo cada dia, um pouco mais, cada dia, cada vez mais, de tal forma que você, com fogo abrasador, queira se unir a Jesus, como a mais amorosa das esposas quer se unir ao seu esposo. Filipe deixou tudo, São Filipe Neri deixou tudo para se unir a Cristo. E se unindo a Cristo, fez de tudo para que os outros se unissem também. São Filipe é conhecido como o santo da alegria, mas não da alegria mundana, que passa, evanece e murcha, mas da alegria de saber que o Espírito Santo, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações e começou a habitar dentro de nós um amor que brotará em sementes de eternidade. Meus queridos, o que aconteceu conosco no dia do nosso batismo, o que aconteceu conosco no dia de nossa crisma, no nosso Pentecostes sacramental, irá brotar para a vida eterna. Começamos com Jesus, no derramamento do Espírito Santo, uma história de amor. Uma história de amor que não terá fim. Nós estamos acostumados, desde criança, a ouvir aquelas histórias, aqueles romances, alguns deles medievais, em que no fim da história,
diz: e eles foram felizes para sempre. Mas nós sabemos que no fundo, essas histórias são um pouco mentirosas. Porque felicidade para sempre não existe nessa vida. Mas ao contar a história de amor de São Filipe Neri, a história de amor de tantos santos, que é a história de amor da Igreja, a Igreja que inaugura sua vida pública em Pentecostes, nós estamos narrando e contando uma história que, com toda a verdade, podemos dizer: e foram felizes para sempre, porque o Espírito Santo derramado em nossos corações é derramado para nos levar para a eterna felicidade, a beatitude eterna, em que nós veremos aquele que nós amamos face a face. Conheceremos como somos conhecidos e amaremos com o amor com que somos amados. Deus abençoe e lhe conceda um santo e feliz Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.